Olá, seja bem-vindo. Um ótimo dia, uma ótima manhã do dia 4 de março de 2023. Hoje é de sábado. E mandando esse vídeo aqui para complementar o vídeo de ontem. Tive alguns comentários através do Messenger, né, do Facebook. E eu mando o link, né? Eu mando os vídeos lá e as pessoas comentam, né? Algumas comentam, né? Nem todas. E, e outras pessoas também me comentaram no WhatsApp, algumas pessoas que têm um contato, pessoas que eu mantenho um contato. E eu tô aqui complementando esse vídeo, explicando melhor, tentar explicar um pouco melhor, né? Falar um pouco a respeito do que se passa. Eu, assim, essa fala, sabe? As pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Né? Acho que isso aí, na verdade, eu acho que quando alguém falava isso, é porque realmente havia uma sinceridade lá no começo, né? Agora tem muita gente que já usa essa fala, né, para tentar se esconder, né, debaixo de um, se esconder, né, pelo menos para aqueles que não conhecem, né, tentando persuadir aquele que não conhece, né. Tá vendo? Eu acho que está sendo sincero e não é, hoje não dá mais para, mas no tocante à fé, à religiosidade, né, a vida em, em comunidade, a vida comunidade cristã, eu acho que quem viu sabe como que é a minha vida, né? Como que sempre foi. Então eu vivi dentro da congregação, eu estou dentro da congregação desde aproximadamente mais ou menos, pelo que eu, mais ou menos mês de, olha, outro dia eu tava fazendo as contas, ó, fevereiro, não, fevereiro. Eu estou dentro da congregação mais ou menos desde o mês de maio, abril ou junho no máximo de do ano de 1999. Eu estou dentro da congregação desde essa época, 1999. Eu comecei ali, né? Fui levado por um irmão. Eu vou até contar essa, esse testemunho aqui. Esse testemunho aqui é verídico, né? Verídico. Tem testemunhas disso, né? E eu, eu comecei a congregar, conheci, eu tinha tem um amigo de infância, né, um irmão da graça. Não era crente, né? A gente se conheceu, nós trabalhamos em supermercados junto, éramos pacoteiros, né? Trabalhamos em, acho que uns dois supermercados juntos, né? Dois ou três, acho que foi dois. Ele morava ali no mesmo bairro que eu, numa rua diferente. Éramos inimigos antes de trabalharmos juntos, inimigos de rua, né? Tudo jovem, éramos crianças, adolescentes. Ele tinha um grupo lá, o grupo dele é o grupo da pesada, e nós éramos da minha rua, era os menininhos, os mocinhos mesmo, era de verdade mesmo, a gente não era de encrenca, né? A gente era de boa família, né? A gente nunca não sabia nem se defender direito, essa é a verdade, pura é essa. Ele não sabia nem se defender, não tinha malandragem, a gente não tinha. O pessoal lá e eles não, eles eram malandrão mesmo, né? Malandrão daquela época, né? Daquela época. Aí eles iam pra lá, jogavam pedra na casa da gente,
porque a gente jogava bola no terreno ali, eles iam pra lá, queria bagunçar, era uma coisa meio, meio doida, sabe? Éramos inimigos de rua. E aí jogava pedra, era uma coisa terrível. Aí um dia, quando eu completei 11 anos de idade, eu fui trabalhar num supermercado. E ele já trabalhava naquele supermercado, ele já estava lá. E aí nós pegamos uma amizade, né? Aí nós ficamos amigos. Nós éramos jovens, né? Ficamos amigos. E esse amigo, essa amizade, depois eu mudei. Eu morava num bairro, né, de São Paulo. E fui para um condomínio, né, de apartamentos, em outra localidade. E quando eu cheguei lá, ele já morava ali. Ele já morava, né? A gente se, onde um ia, o outro ia. E olha, as nossas mães não tinha, nunca se viu na vida. Nunca se viu na vida, eu acho. E morando no mesmo prédio, acho que nunca se viu as nossas mães, né? E, e aí começou ali uma amizade e tal. Aquela amizade teve os amigos dali daquela nova geração, né? E eram praticamente os mesmos amigos. E de repente ele mudou lá daquele lugar, depois eu mudei também. Mas só que ele foi para um lado, eu fui para o outro, né? E aí descobri que ele tinha entrado na polícia. Ele entrou na polícia. Nessa época eu estava no ramo da segurança. E aí um dia ele apareceu. Um dia entrou para a polícia, ficou muito tempo, alguns anos eu acho. A gente não se via. A gente não se via, a gente não sabia dele. Então, um dia ele estava ali, ele estava fazendo patrulhamento na localidade ali onde eu residia. Eu estava chegando do meu trabalho. Não sei se estava chegando do meu trabalho, eu sei que eu encontrei ele e peguei até uma carona na viatura. Me deu uma carona. Ele, um outro polícia aqui do bairro, morava no bairro. Esses dias eu até vi esse polícia, foi reformado, né? Tava fazendo caminhada e encontrei com ele, né? E aí ele tava os dois, né? Esse reformado já era mais antigo. Já era mais antigo na polícia. A gente jogava bola junto também, né? E ele tem até um irmão, o irmão dele tá nativo até o dia de hoje. Fica ali numa base, né, da polícia. Ele acho que é o comandante ali comandante, é um sargento, né? Mas ele que comanda ali, né, da base. E enfim, encontrei e tal, a gente começou a conversar. Depois eu descobri que ele fazia um bico num determinado lugar, que era na avenida onde eu morava. Na avenida, eu morava naquela avenida, né? Uma rua, eu morava na esquina da avenida, né? E aí eu tô subindo outro dia já, no outro dia estava lá no bico dele lá, né? Fazia o bico ali na parte no final da tarde e até a noite, né? E aí eu encontrei com ele, nós ficamos conversando. Acho que encontrei umas 3, 4 vezes, agora não lembro exatamente. Nós ficávamos conversando, ele ficava me chamando para ficar lá com ele, porque tinha dias que ele estava de serviço e ele não podia estar nesse bico ali. E ele tinha que estar, porque ele tinha um compromisso ali com os lojistas, né, daquela avenida. Aí ele me ofereceu ali, fica aí comigo, tal, não sei o quê. Eu não queria, de verdade, eu não queria. Aí até um dia que eu aceitei, falei assim, tá bom, eu vou ficar aí. Eu vinha do meu trabalho, fazia seguranças também, segurança, né? E vinha e já ficava ali, né? Ali eu já conhecia também o cunhado dele, um policial muito conhecido, né? Conhecido e temido, né? Ali eles davam suporte, né? Esse cunhado dele era do tático móvel ali, ele dava o suporte ali na segunda. Vinha muito polícia, muita viatura, ficava ali, ficava conversando ali com a gente. Dava apoio mesmo, né? Não precisava nem falar, tinha um rádio, a gente tinha um rádio, comunicador, já ligava direto, né? Não tinha WhatsApp naquela época, né? Era rádio mesmo. Só chamava no rádio, baixava viatura, tudo quanto é lado lá, né? E aí
forneceram arma, tudo pra mim. Eu comprei a arma do polícia lá. Fiquei ali, fiquei anos ali, fiquei um tempinho ali. E, e veja bem, a gente, quando eu tava ali com esse irmão, que era meu amigo, ele ficava ali, né, falando das coisas de Deus comigo, mas eu já era uma pessoa que gostava de falar das coisas de Deus, eu já frequentava a igreja, mas ele ficava ali. Isso foi no ano de 1999. Isso aí aconteceu no ano de 1999, né? E aí ele ficou ali, a gente ficava ali conversando. E um desses dias, eu sempre ficava às vezes só, que ele estava de serviço, ou ele queria folgar também. Ele falou: você fica aí sozinho, filho? Ficava lá. Depois ele saiu, não ficava mais, ele não quis mais trabalhar lá, quis fazer outras coisas da vida dele. Eu ia fazer outros bicos com ele também, garagem de ônibus, né? Sinistro o trabalho, caía até de fuzil lá, né? Os polícia lá, era só polícia que tinha, né? Então, e aí um dia, eu tava, sabe, naquele dia, eu nem sei o que era o motivo, nem lembro mais o que era, né? Eu tava num dia bem difícil, conversando com Deus. Eu gostava, eu tinha uma mochila, só que era uma mochila, esqueci o nome daquele tipo de mochila. Eu carregava algumas coisas ali, carregava uma Bíblia, né? Que eu sempre lia, sempre, praticamente quase que diariamente eu lia aquela Bíblia, né? E aí, aquele dia nem aquela Bíblia eu tinha, né? E aí eu comecei a conversar com Deus ali, sentado debaixo de uma árvore, assim, numa muretinha, né? Eram umas 10 horas da noite, mais ou menos. Falando: Senhor, se Tu é Deus, se Tu está na minha vida, se Tu é Deus, se Tu está na minha vida, se Tu manda um anjo, como o Jorge, que é esse irmão chama Jorge, né? Quando ele fala, Deus manda anjo que fala assim, né? Fui falando com Deus: se Tu tá, manda um anjo aqui para falar comigo, fala as palavras que eu estou querendo escutar. Eu sabia até onde é que estavam as palavras, algo que eu queria, estava no livro de Mateus. E eu falei assim: manda, e em formato de Jorge aqui, sentado assim, conversando. A arma estava assim, sentada, coloquei ela numa muletinha assim, sentada, porque ela colocava ela nas costas ou na cintura. Quando eu sentava, ela machucava, né? Aí eu tirei, coloquei assim. E aí a bichona era grandona, a minha era bem grande, né? A bicha era. E aí eu conversando ali com Deus. Aí fiquei ali, né, conversando, falando essas coisas, no formato de Jorge. E de preferência daqui a 5 minutos. Ainda falei assim com Deus, né? E aí eu fiquei assim parado ali. Aí descia a viatura o tempo todo ali, né? Passava a viatura o tempo todo. Aí eu desceu a viatura, eu fiquei ali. Era até um gol, se eu não me engano, era um golzinho. Se eu não me engano, não tenho certeza. Desceu, ou era a Paraty? Não sei se era um gol ou era Paraty. Agora não lembro. Aí desceu, aí tinha uma pizzaria assim na minha frente. Os comércios já estavam tudo fechados, só tinha a pizzaria e a padaria, mas a padaria não era eu que fazia, era um outro polícia que ficava lá, do lado assim, de cima. Tinha um polícia que era exclusivo da padaria, ele ficava só na padaria, né? Ele não podia fazer segurança em outros lugares, era só ali. Aí eu tô ali, desceu a viatura, porque gostava muito a viatura lá também na padaria, né? Já ia lá, já encostou de ré assim na casa de um oficial da aeronáutica, muito amigo nosso ali. Ele era aposentado, e, do lado da pizzaria, né? Ele é aposentado, ele é um homem falecido já, né? Já falecido. A família dele, família maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa a família dele. Maravilhosa, me acolheu ali, a gente tinha uma amizade mesmo ali naquele lugar, né? Pessoal, gente boa, né? Até hoje encontro eles. Uma das pessoas que eu tinha conversava muito com ela, ela faleceu também de câncer, que é filha desse, desse oficial da aeronáutica. Aí encostou ali no portão deles, né? Encostou. Aí eu peguei e fui lá. Saí, botei a arma, fui lá. E era o Jorge.
Era o irmão lá. Aí eu esqueci que estava falando com Deus. Isso deu um branco. Aí eu fui lá, cumprimentei. Tinha um tenente que é irmão também. Cumprimentei esse tenente, né? E eu, o jeitinho dele, meio, ele tirou o cap assim e falou: Silvio, eu estava no bairro, tem um bairro lá próximo, assim, eu estava lá, estava na ocorrência lá. E eu senti, isso eu não tinha aberto minha boca, eu só cumprimentei. Eu senti como que um pedido de socorro para mim vir aqui. E falei com o tenente: nós estamos aqui. Faz 5 minutos que eu saí de lá. Cheguei aqui em 5 minutos. Falou bem assim para mim. Aí Deus me tirou, né, a cortina, a cegueira daquele momento. Ele falou assim: eu pedi para Deus um anjo em formato de Jorge e em 5 minutos Deus mandou lá. E aí começou a minha história, né, dentro da congregação. Você vê, eu levei 16 minutos para falar isso. Começou a minha história ali dentro. E eu comecei a congregar, né, comecei a congregar, né, devagar, ia com o Jorge, ia com ele. Aí teve uma época que ele começou a se afastar para mim ir sozinho. Eu comecei a ir sozinho, sozinho. Eu acho que eu sou sozinho assim dentro da congregação até o dia de hoje. Acho que sou sozinho ali até o dia de hoje, né? Ninguém. Passei por muitas situações na minha vida, muitas dificuldades, muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas, né? Que um dia eu também vou contar aqui detalhes, né, das coisas que aconteceram na minha vida. Essa congregação onde eu estou até o dia de hoje, Deus me chamou, eu batizei no ano 2000, né? Eu fui lá e batizei em setembro de 2000, no dia 24 de setembro do ano de 2000. Foi quando eu batizei na central do Embu das Artes, né? E Deus me chamou e ali fui passando os meus processos, muitos processos. Ninguém nunca, antes de batizar, foram até na minha casa. E assim foi, sempre foi nesse modelo, né? Vai batizar, vai acontecer alguma coisa, nós vamos lá, nós vamos ver, mas aquele negócio muito superficial, né? E ninguém nunca, passei os meus processos, ninguém nunca, né? A minha vida foi uma vida de erros. Nesse período que eu batizei e me divorciei. Eu divorciei, eu mesmo fui lá nos irmãos do ministério, lembro como se fosse hoje isso. Falei com eles lá, eles, acho que, se eu não me engano, não falha a memória, o irmão falou assim: ó, tal dia vai estar o. Não sei se era o ancião. Foi 3 irmãos que estavam lá. Foi o cooperador de jovens da época, o cooperador, o diácono e o ancião. Não, eu não lembro se o ancião estava. Eu acho que estava, né? E, e aí fui lá, os irmãos estavam todos lá, sentei lá naquele banquinho lá deles lá, falei: irmão, tô separando, tô divorciando, assim. O irmão sabe que se o irmão está se separando, está divorciando, o irmão vai perder a liberdade. Não, eu mesmo já estou tirando a minha liberdade. E fiquei ali aproximadamente uns 15 anos sem a minha liberdade, né? Fiquei sem liberdade até um dia que fui conversar com o ministério. Fui conversar porque a gente via algumas coisas que eles fingem que não acontece, fingem que ninguém está vendo, né? Irmãos ali do ombro a ombro, que perde a liberdade hoje, amanhã já está, nem perde, né? Amanhã já está com toda a liberdade de volta. Alguns irmãos que fazem isso, fazem aquilo, ninguém estou dizendo aqui que está errado, que está certo, né? Cada um sabe da sua vida. Alguns irmãos que se divorciam, que acontecem algumas coisas, e no outro dia está com a liberdade, porque é os irmãos da panela, né? Vamos dizer logo a verdade, é irmãos da panela. A panela é bem grande, viu? Essas panelas é bem grande, né? Tem gente tem uns que tem parente que é ancião, que é isso, que é aquilo,
Eu fui conversar. Opa, peraí. E aí, dias depois, me devolveram a liberdade. Me devolveram a liberdade. Em seguida, houve alguns acontecimentos na minha vida. Na verdade, eu sempre fiquei marcado por alguns outros acontecimentos, algumas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Depois que eu batizei, aconteceu algumas coisas ruins, né? Muito ruim mesmo. Mas Deus me perdoou pelas coisas que aconteceu. Nem tudo também foi exatamente do jeito que pinta, né? E, e fiquei marcado por isso. Depois eu tive outros acontecimentos que marcou, mas Deus me perdoou. Deus me perdoou, criou um caminho, né? Criou um caminho e fiquei ali, sempre marcado, sempre desprezado, sempre, né? Eu não sou uma pessoa que fico buscando, sabe? Nunca fui. Se alguém observar minha vida, minha postura, eu não sou uma pessoa de tapinha nas costas, não gosto nem de levar e nem de dar tapinha nas costas de ninguém. Eu não gosto, não é meu perfil, né? Sou uma pessoa reservada nesse sentido, né? Poxa, a cachorra pegou o pano lá em cima. Eu sou uma pessoa reservada e nessa parte não gosto disso, né? Isso pra mim não dá certo, né? Mas, né, ninguém nunca sequer, né, diante das minhas dificuldades, diante dos meus problemas, o meu problema foi ele gerou tanto conflito, tanta coisa dentro da igreja, que começaram a usar aquilo ali, as coisas que aconteceram na minha vida, para tentar me arrebentar mesmo. Foi uma coisa diabólica. Eu vejo isso aí como diabólico. Mas Deus, né? Porque Deus é bom, sabe? Deus é bom. O poder de Deus, ele é verdadeiro. O poder de Deus é verdadeiro. A existência de Deus mostra que Deus existe mesmo. Cachorra. Diante desses problemas todos, né? Houve muitas coisas. Teve momentos de muita solidão, de muita desesperança, talvez, mas momentos de muitos conflitos dentro de mim, que era eu e Deus, né? Eu saía, eu caminhava. A minha oração é uma oração de caminhar. Eu gosto de caminhar e conversar com Deus, né? De falar com Deus na caminhada, né? Ter uma comunhão dessa forma, né? Eu acho que isso é uma particularidade, né? Cada um deve ter do seu jeito. E muitas das vezes, teve uma vez mesmo que eu lembro, esse dia eu estava até conversando com Deus a respeito disso, né? Dessa ligação, né? Eu olhei naquele momento no meu desespero, na minha aflição que eu estava naquele período, naquele dia, né? Na verdade era um período, mas aquele dia, meu desespero, eu olhei para o céu assim, caminhando, era de noite, olhei assim lá entre as nuvens, assim, lá no infinito mesmo, e falei com Deus: ô Senhor, eu sei que Tu existe, eu não sei, eu não consigo Te ver, eu não sei onde é o céu, eu não sei onde é. Eu sei que a gente olha para o céu, né? Mas o céu pode ser aqui, onde eu estou. O céu pode ser de diversas formas, né? A nossa mente nos remete ao céu. As nuvens ali, por trás das nuvens, lá no céu. Eu não sei, a gente encontra Deus, foi mesmo, mais ou menos assim as palavras, sabe? A gente vai para a igreja, alguns olham lá para o ancião, para o cooperador, eu falando assim com Deus, e enxerga Deus ali. Eu não, Senhor, eu sei que Tu está aí, que Tu está me vendo, que Tu está me vendo, Tu está olhando aqui o que eu estou falando. Eu acredito, Senhor, que Tu está escutando o que eu estou falando. Que tem um Deus maior que tudo, um Deus maior do que o Deus que chega no púlpito, um Deus maior que chega pela boca de alguém. Existe um Deus maior.
um Deus, um verdadeiro Deus, um único Deus, o verdadeiro Deus que cuida de tudo, que transforma tudo, que está em todos os lugares. Falei assim: ô Senhor, eu estou falando com esse Deus, olhando assim para o céu. Assim, onde, onde é que tu esteja, seja onde for que tu esteja, Senhor, ouve o meu clamor, me socorre, me ajuda. Bateria, gente, me ajuda, né? E naquele mesmo dia, naquela mesma conversa, ali, Deus, eu acredito, eu confio nisso. Deus ordenou, né? E aquilo que eu estava pedindo para ele no mesmo dia chegou. No mesmo dia chegou, né? Então, Deus apareceu na minha vida. Enquanto os outros estavam ali batendo, né? Estavam ali. Teve outros momentos que, né, nessas mesmas intimidades com Deus, nessas mesmas conversas, né, diárias, né, conversando com Deus, estava numa situação bem difícil, bem, muito difícil, né? Estavam me condenando, estava numa situação bem difícil mesmo. Eu ia morrer, né? E eu ia morrer, porque o inimigo ele já tinha até falado comigo que era para me matar, né? Eu ia morrer, né? Então, eu ia, eu ia morrer, eu sei que eu ia morrer, né? E Deus mandou uma irmã, um casal, lá de Ferraz de Vasconcelos, dentro da minha casa. E, e ali, aquele casal orou lá, dentro da minha casa. Eles oraram, falou as coisas pra mim, cumpriu já, a parte, né? Já cumpriu. E no dia seguinte, eu estava pisoteado pelos irmãos cristãos, né? Principalmente pelos aqueles que sobem no púlpito, o irmão dali, né? Aquele ali me humilhou, aquele ali até o dia de hoje, né? Diminuiu, mas ele me humilhou, né? Ele me humilhou. Aquele ali, ele dizendo que ele era Deus, que estava falando a mando de Deus. E aí, no outro dia, eu estava no limite. No outro dia eu fui lá e testemunhei a obra que Deus fez. Ficou todo mundo com a cara de tacho, né? Essa pessoa que veio de Ferraz de Vasconcelos veio por revelação de Deus. Não conheço, né? E um ex-patrão meu, um judeu, ele é banqueiro, rico, dinheiro, tem muito dinheiro. Ele mora em Israel, é judeu. Encontrei com ele no Facebook e ele me encontrou, né, no Facebook. Começamos um assunto. Aquele homem, ele marcou, né? A gente nos encontramos, ele vem pro Brasil assim periodicamente. Praticamente todo mês ele tá aqui. Todo mês ele tá aqui. Ele tem empresas aqui, né? Além do parte de banco. Acho que ele tem empresa no mundo inteiro, né? A esposa dele trabalha com banco de sêmen, né? Ela é médica, mas ela é pesquisadora, né? O assunto dela na medicina é bem gigante. E aí encontramos algumas vezes. Um dia ele falou assim: Silvio,
como que eu posso te ajudar? E aí eu falei, não, tá tudo certo. E ele falou assim, Deus quer te ajudar. Nunca falei um ar da minha vida para ele. Ele falou 3 vezes, Deus quer te ajudar. Esse homem me tirou do buraco. Deus usou ele para ele me tirar do buraco. Sabe o que falaram para mim? O diabo está ajudando ele. Falaram no púlpito. O diabo está ajudando ele. Quem está dando é o diabo. Né? E assim foi. Né? As coisas foram. Deus me tirou, mudou meu cativeiro, mudou minha situação. Eu tinha uma situação, Deus me colocou numa situação muito melhorada, muito, né? Foi Deus, né? Muito melhorada. Me honrou, eu não tenho nem merecimento para isso, de verdade mesmo. Eu nem tenho merecimento, porque eu tenho as minhas falhas, os meus erros. Fui congregar em muitos lugares nesse período, diante desses acontecimentos. Deus dizia da palavra em muitos lugares, até mesmo dentro da comum congregação onde eu congrego. Né? Deus mandou gente lá, mandou um lá. Ele é cego. Se eu não me engano, ele é lá do lado de Goiás, ou da Bahia, sei lá, não lembro. Estava aí na época, acho que é de reuniões do ministério. Parece, se eu não me engano, não estiver errado. E tinha muitos irmãos do ministério que vinham de outros estados. E a igreja lotada. E esse irmão, ele não enxergava. E ele falava assim, apontava pro irmão cooperador. Falou assim, tu não morreu ainda, porque tu vai ver a obra que Deus vai fazer. Viu? E Deus falou em outros lugares, Deus falou foi muito, né? Mas em outros lugares Deus falou assim, olha, teve um dia que eu fui ali em Osasco, né? Uma igreja, nunca tinha ido lá na minha vida. E foi a única vez que eu fui. Não, eu já congreguei lá 2 vezes, para ser exato. Depois de muito tempo eu voltei lá, né? Mas eu fui lá, nessa igreja, nunca tinha ido. E o irmão era um ancião que estava atendendo lá, é da região, né? Mas a comum dele era na central de Osasco. E aí ele foi lá, e por Deus, eu tenho testemunha disso. Testemunha. O irmão assim olhava assim, na hora da palavra, olhou para mim assim, falou assim, ó, lá na tua comum você está passando isso, olhando para mim. Assim, isso, todo mundo, os meus, tudo me olhando, a irmã que estava, o irmão que estava lá também, tudo me olhando, ficou me olhando. Né? E aquela fala, acontecendo isso. Né? Eles estão agindo dessa forma, assim. Falou muito, falou assim, Deus é amor. Né? Não é Deus que está operando nisso. Claríssimo, falou bem assim, não é Deus. Né? Eu vou mudar o teu cativeiro. Eu vou te abençoar, né? Vou te colocar em outra posição, em outro, né? Assim, eu estou resumindo aqui, foi muito assim, foi mais ou menos uma meia hora, 20 minutos, no mínimo, de assunto, né? Olhando para mim, né? O Senhor vai fazer justiça na tua vida, né? E aí foram muitos cultos que eu fui, muitos cultos, né? Muitas palavras que o Senhor levou mandou para mim, em vários lugares, inclusive dentro da minha comum, né? Inclusive dentro da minha comum. Agora, muito recente, Deus levantou até um encarregado da orquestra, tem o dom da palavra. E Deus usou a boca daquele irmão, falou umas coisas, né? E ainda assim, eles não entenderam. Eles não entenderam o porquê
que Deus opera da forma que Ele quer. Deus opera da forma que Ele quer, né? Deus dá oportunidade para que os homens, né, eles façam o certo, né? Quando você, por exemplo, acha que tem alguma coisa errada, olha, você calçar sapato, tênis e ir para a igreja está errado. Está errado. Um exemplo aqui, só para colocar de um modo figurado, ilustrativo, né? Ilustrativo, né? A pessoa está indo lá de tênis, a igreja todo mundo vai de sapato, vai de, né? Aí você, ou eu, às vezes eu gosto de, porque às vezes me sufoca, né? Me sufoca, eu preciso até comprar umas camisas mais largas, né? Que eu acho que eu dei uma, e aí eu coloco a gravata, não leva, tem dia que eu estou sufocado, não uso gravata às vezes, né? Mas ao invés de você pegar e ficar ali falando, olha, você está vindo sem gravata, que eu acho que isso também não quer dizer nada, não quer dizer nada, né? Esse assunto de que tem que ficar lá tudo, não quer dizer nada, né? Isso está ultrapassado, isso daí, né? Não tem nem muito sentido, a gente tem que estar bem arrumado, bem, né? Na casa de Deus é isso que nós temos que estar, não ninguém ouvir, não é uniforme, nós não precisamos de uniforme, né? Então a gente tem que estar bem tranquilo em relação a isso, mas em vez de pegar e ficar falando, tá vindo sem gravata, tá vindo sem não sei o que, tá vindo não sei o que, por que você não vai lá e não compra uma camisa, não compra umas camisas lá, umas gravatas, por que você não vai lá e não muda a condição, a situação da pessoa? Um exemplo estou dando, né? Ao invés de ficar lá machucando, fica machucando, sem saber, acreditando. Você vê que esses irmãos estão tão fora da guia de Deus, mas tão fora, que tudo que eles falam é o achismo deles. É o achismo, Deus já provou isso para eles, né? Não que não haja erro, não haja falha, tem erro, tem falha, mas ainda assim é o achismo deles. Eles não sabem de nada, eles são pobres e miseráveis, esses irmãos, né? Então eu ando cansado, né? Porque eu graças a Deus eu consegui me manter fiel diante da situação que Deus me colocou. O Senhor me colocou, o Senhor me levou, me conduziu ao batismo, e eu tenho que ser fiel a Deus no local onde Ele me colocou, né? Foi nessa congregação, foi nesse ministério de igreja que Deus me colocou. Eu vou ficar ali até o último dia, porque foi ali que Deus colocou. Esse negócio de ficar trocando de igreja, não acho muito certo. Isso não é certo. Isso é infidelidade, é uma inconstância da pessoa. Não pode, a gente não pode ficar um dia aqui, outro ali, outro não pode. Não pode, né? Então a gente tem que ficar onde Deus colocou. Um caso ou outro pode ocorrer, e já ocorreu na vida de muitas pessoas, um caso ou outro. Talvez o meu era um caso que poderia ocorrer isso, né? Mas Deus não me fez sentir isso, e Deus também, eu no caso nunca pedi isso para Deus, mas já pedi para mudar de comum. E Deus falou para mim várias vezes, não foi nenhuma nem duas, foi várias: fica onde você está, porque eu vou fazer uma obra, né? E ali eu estou, né? E ali eu estou. Muitos podem achar que tem muita gente que vê obra, tem obras para eles que é o máximo, para eles essas obras, né? Algumas Deus vai colocar ali, Deus vai levantar para isso aqui, Deus vai pega para você isso daí, pega para você, né? Então eu tô no local onde Deus me colocou, tô de pé ali diante da presença de Deus, né? Um dia eles podem vir tirar até a liberdade, vai tirar,
pode tirar. Tira. Não tem problema nenhum. Tudo isso aí, nós vamos ter que dar conta para Deus. Né? Do mesmo jeito que eu olhei para Deus um dia no céu, acreditando que Deus existe, acredito até o dia de hoje, que Deus existe, que Ele nos escuta. Ontem à noite eu fui dormir falando com Deus, acordei falando com Deus. Né? E Deus nos escuta, Deus sabe quem somos nós. Né? Ele me respondeu naquele dia, com uma obra de milagre na minha vida, naquele dia. Ele me respondeu, e me respondeu muitas outras vezes. Né? Isso significa que Deus existe, que Deus está vendo, que Deus sabe de tudo. Né? As palavras que Deus mandou na minha vida, dizendo que o que Ele iria fazer, né? Que Ele estava ciente dos acontecimentos e que Ele não estava aprovando os acontecimentos. Né? Da mesma forma que Ele falou, Ele vai cumprir essas palavras. Ele vai cumprir. Né? Porque ali não tem correção nenhuma, ali tem maldade. É um espírito de maldade, de defesa das suas idolatrias, das suas paixões, defesa de placa. Né? É uma maldade. O que está imperando no meio disso daí tudo é uma grande maldade. Né? Então, Deus, assim, né, do mesmo jeito que Deus faz um bem pra gente, né, Deus permite o mal. Né? Teve gente, travou ali, tá? Deu uma travada no vídeo. Teve gente que teve muitos acontecimentos, pessoas que estão envolvidas nisso tudo, teve acontecimentos. E Deus deu a condição, deu a oportunidade para essas pessoas, né? Mostrou, inclusive eu falei aqui, que um cooperador, acho que é cooperador, mas tu não morreu, né? Porque tu precisa ver a obra que Deus vai fazer. Né? E Deus deu uma oportunidade de voltar atrás, oportunidade de fazer o certo. Né? Esse daí, há um tempo atrás, nem olho, nem quero saber também. Né? Eu peguei mágoa, sabe? Mágoa, tudo por culpa deles mesmo, sabe? E eu era bloqueado no celular dele lá, no WhatsApp. Né? E isso é coisa, postura de um homem de Deus, bloquear as pessoas. Me bloqueou, porque eu falei umas verdades para ele. Ele foi lá e me bloqueou. Né? A verdade é só eles que têm. Né? Eles é que são os donos da verdade. Né? E mais, né? Eu acho que são covardes. Né? Vê, por exemplo, as pessoas, né? Tem muita gente provada. E eu também estou provado. Minha prova daqui a pouco acaba. Ela acaba, daqui a pouco acaba. A gente segura, né? Acaba. Ninguém acha que prova vai me mudar o meu pensamento, mudar a minha postura, mudar o que sinto, o que penso. Não muda não. Né? Então usa essas ferramentas para tentar, né, escravizar, né, para tentar colocar poder e ordem, né? Agora você está sob meu domínio. Aqui que você está sob meu domínio, rapaz. Aqui, tá achando o quê? Né? Então né? Então esse tipo de pessoas é maldade, ali tem maldade. Outro dia, Deus mandou uma palavra para... Eu não sei se essa palavra... Eu não lembro exatamente qual foi a igreja, mas Deus mandou essa palavra, tem testemunha disso também. Né? Deus mandou a palavra quando falava de Saul. Né? Que Saul, rei, né? Era rei e já estava desobedecendo a Deus. Né? Ao invés de obedecer a Deus, de fazer o que Deus... Não, estava pegando e fazendo mal, né? Estava exercendo a maldade, o mal. Então Deus, né, foi lá e tirou e colocou um rei
que era Davi no lugar. Deus mandou essa palavra para mim, né? E eu fiquei até preocupado assim, mas não é, isso eu tenho certeza que não é isso, né? Fiquei preocupado porque se Deus faz um trem desse na minha vida, eu não sou rei de nada, não vou assumir lugar de ninguém, não quero nada de ninguém, não tenho um dom para isso, não quero, eu bato o pé com Deus, aí vira uma briga minha com Deus, né? Claro que isso não vai acontecer porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões. Deus não quer ninguém ali, né, escravizado, não. Deus quer a pessoa, se tiver que fazer alguma coisa, operar alguma coisa, essa pessoa tem que ir lá com felicidade, com alegria, com muita alegria fazer as coisas, né? Se você atende um culto, você tem que atender um culto com alegria, você tem que dar, né? Tem que estar disposto ali, né? Então é assim que Deus quer que nós estejamos. Então nós temos livre-arbítrio, né? Mas Deus falou que iria tirar, queria a casa dele. Outro dia mandou também, falou que ia fazer um renovo, né? Um renovo na casa dele. Isso que Deus estava falando, estava confirmando essa palavra aí e outras palavras que o Senhor já mandou também, tudo nesse sentido, né? Um renovo, e está se renovando e vai renovar lá para frente, vai renovar, porque o que está fazendo não é certo, não é de Deus, Deus não está nisso. Deus já me revelou em palavra que não está nisso. Outro dia foi até aqui, eu fui na Vila Sônia congregar, falando assim, face a face, essa parte. Outro dia foi um irmão, não vou falar não, que é da região, né? Segunda-feira agora passada também, foi Deus puro. Então é mais ou menos isso, né? Eu queria contar essa parte, já falei mudei um pouco o que eu iria falar, mas foi o que eu senti, entendeu? Então Deus, ele opera na nossa vida. Então eu estou na graça, na casa de Deus, na graça do Senhor eu estou há muito tempo, né? Bem antes de batizar, a graça do Senhor já me circundava, né? E hoje estou ali nesse caminho, né? O Senhor está vendo tudo. Eu não sou, repito, eu não sou anjo, eu não sou o melhor pessoa do mundo, eu não sou uma pessoa assim aquele ali tem um testemunho maravilhoso. Não, esse aí não sou eu. A minha história é longa, entendeu? Agora, isso não dá o direito a ninguém, principalmente a cristãos, né, a fazer o que fazem na minha vida, né? A gente vai dentro da casa de Deus para oferecer um culto a Deus, para sentir uma alegria, para restaurar as nossas forças espirituais. É para isso que nós vamos, e não para sair de lá combatido, sair de lá humilhado, sair de lá acusado, porque Deus não acusa ninguém. A nossa própria consciência, o trabalho do pregador é pregar a palavra escrita que está ali. Aquilo ali, só de ler aquilo ali, se nós estamos num erro, numa falha, aquilo ali vai nos acusar, vai chegar na nossa consciência e vai nos acusar. Não precisa ninguém abrir a boca para falar nada, nem o tio, entendeu? Então esse é o dever do pregador, né? E não chegar lá e apontar, né? E eu sou muito observador, já observei muitas coisas. Bom, é isso aí. Eu vou encerrar aqui que vai dar 50 minutos. Deus seja louvado.